Yu é um perdedor de 15 anos, horrivelmente nojento e suado, que gosta de trapacear para se livrar de tudo na vida. Por causa de sua bunda de merda, seu pai saiu para fumar e decidiu nunca mais voltar. Felizmente para ele, além do abandono, ele também tem uma boa aparência e um riso louco, e as garotas acham que ele é o máximo. Mas na verdade, ele é apenas um trapaceiro estúpido que tem o poder sobrenatural de trocar de corpo. No nosso mundo, algumas crianças desenvolvem habilidades sobrenaturais durante a adolescência. Contudo, essas habilidades desaparecem quando chegam à vida adulta. Yu sempre se considerou superior aos outros. Durante sua adolescência, descobre que tem a capacidade de possuir o corpo de outras pessoas, mas isso só dura por 5 segundos. Nesse curto intervalo de tempo, seu próprio corpo cai, dando a impressão de que ele está adormecido. Após 5 segundos, sua alma retorna ao corpo. Com o passar do tempo, ele aprende a usar essa habilidade de várias maneiras. Eventualmente, ele até descobre como é ser mulher, experimentando essa perspectiva. Ele também se vinga de inimigos, possuindo seus corpos e iniciando brigas. Mas principalmente, ele engana os outros na classe com suas artimanhas. E ele usa toda a sua habilidade para obter e manter a nota mais alta em qualquer série em que esteja. Usando essa trapaça, ele consegue ser admitido em uma escola particular de ensino médio para as elites, e até mesmo passa no exame de admissão. No dia da cerimônia de abertura, ele sobe ao palco para fazer o discurso como representante dos novos alunos. E todas as garotas de sua série o acham gostoso, inteligente e charmoso. Por isso, muitas vezes ele é convidado para sair e sente prazer em recusar e se sentir como um giga-shed. No início, pode parecer que ele não está interessado, mas na verdade, ele está de olho na garota mais bonita da escola, Yumi. Um dia, ele decide seguir Yumi e seu melhor amigo Mishima no caminho de volta para casa. Quando eles param no cruzamento da rua e conversam entre si, Yu possui Mishima e corre para o mais longe possível de Yumi em 5 segundos no corpo dela. Depois, ele possui um caminhoneiro e faz o veículo atingir Yumi. Mas, antes que ela reencarne como máquina de vendas, ele volta ao corpo, age como herói, empurra-a e salva sua vida. Mishima retorna e pergunta se era um carvalho, e Yu verifica o motorista para garantir que nenhum Kun do caminhão foi ferido. No vídeo, Yui agradece por salvar sua vida e diz que estavam indo para isso. Yu, que é um famoso restaurante de panquecas, o convida para ir com ele. Yu usa psicologia reversa e tenta agir de forma educada e tímida, o que faz com que Mishima volte para casa na esperança de deixar sua melhor amiga passar algum tempo sozinha com Yu. No final da tarde, Yu e Yumi vão até a loja de panquecas e desfrutam de suas refeições juntos. Yumi lhe pergunta se ele gostaria de sair com ela depois da escola novamente, e ele aceita a oferta com aqueles olhos sorridentes e narcisistas. No dia seguinte, Yu chega à escola e recebe uma mensagem de Yumi, dizendo que o espera. Porém, antes de encontrá-la, é chamado ao escritório do conselho estudantil. O presidente Yoshiyuki informa que Yu precisa refazer o exame de admissão por suspeita de trapaça. Se ele se recusar ou não conseguir pelo menos 90%, será expulso. Ao ouvir isso, Yu diz que é besteira, mas sem outra opção, ele decide tentar e copiar a folha de respostas nas mãos da presidente. O teste começa, e como é um idiota, ele não sabe nenhuma das respostas, então usa sua habilidade e assume o corpo de Yoshiyuki. Mas para sua surpresa, em vez da folha de respostas, ele está segurando uma revista quente e acaba rasgando-a em pedaços com raiva. Assim que volta ao seu corpo, o presidente se pergunta o que acabou de acontecer e diz que para ele, parece que de repente ele rasgou a folha de respostas em pedaços. Nesse momento, uma garota de cabelos loiros claros o surpreende ao aparecer por trás dele com uma câmera de vídeo. Ela se apresenta como a presidente do conselho estudantil de outra escola, chamada Star Ocean Academy, e diz que finalmente o pegou mentindo. Ela mostra a ele as imagens de seu corpo adormecendo, e diz que agora mesmo ele disse que viu Yoshihiki rasgar a folha de respostas em pedaços, mas na verdade, sua cabeça estava sobre a mesa. Além disso, ela também gravou várias outras imagens dele fazendo isso no passado durante os exames. Yu rebate dizendo que ele tem uma doença que o faz adormecer de repente, e que não pode fazer nada a respeito. Mas ela mostra o relatório médico do exame de admissão, e diz que não há menção a isso, uma condição ali. Yu começa a entrar em pânico e corre para longe dali, passando por um cara de óculos que parece estar com Nao. Yu sai correndo da escola e entra na rua até fazer uma curva. De repente, algo se choca contra a loja atrás dele, e ele olha para trás horrorizado, imaginando o que acabou de acontecer. Ele começa a correr, e algo se choca contra a lixeira ao seu lado, e começa a entrar em pânico ainda mais. Por fim, ele chega à margem do rio e toma fôlego, mas se vira para ver os 4 olhos parados do outro lado da estrada olhando para ele. O cara assume uma postura de corrida, e instantaneamente se lança no ar com Yu nos braços, e salta sobre o rio como uma pedra até cair do outro lado da margem. Yu pergunta o que ele acabou de fazer, e o rapaz explica que tem um poder sobrenatural chamado Charge, que o permite correr super rápido em uma direção, mas ele não consegue controlá-lo. Yu está muito bem e sua técnica de frenagem ainda está sendo trabalhada.
Yu se pergunta que tipo de técnica defeituosa é essa e pergunta por que ele o estava perseguindo. Nesse momento, Mao chega ao local e diz que eles querem que ele seja transferido para a academia deles, pelo menos enquanto for adolescente. Ela lhe diz que há muitas pessoas no mundo como ele, com habilidades sobrenaturais, mas que esses poderes são uma doença e desaparecerão quando ele crescer. Na academia, cuidam de pessoas como ele para evitar abusos e caos. Até seus poderes sumirem, ele deve ficar lá, e seu tutor já aprovou. Ela se pergunta por que ele trapaceou com suas habilidades, mesmo sendo bonito, e o provoca. Yu se enfurece e tenta atacá-la, mas ela fica invisível e o espanca como um saco de pancadas. Ele pergunta se a habilidade dela é invisibilidade, mas Jiu explica que ela fica invisível só para uma pessoa escolhida, enquanto parece normal para os outros. Antes de deixá-lo ir, ela diz que ele se juntará ao conselho estudantil, porque sua habilidade pode ajudar a capturar outros com poderes sobrenaturais. Mais tarde, Yu volta para casa e é recebido por sua irmã, Ayumi. Ela conta que tem boas notícias. O tio disse que conseguiram bolsas na Star Ocean Academy e serão transferidos em breve. Para comemorar, ela faz omelete de arroz com molho de pizza e ketchup. Ayumi diz que sente falta de como a mãe fazia. Yu fica triste e pede para não falar dela, dizendo que ainda está bravo por ela tê-los deixado pelo tio após o divórcio. Ayumi fala que deseja que eles se relacionem bem. Quando menciona família, ela sente que havia mais alguém. Mas Yu afirma que são apenas eles dois e pede que não confunda sonhos com a realidade. Mais tarde, Ayumi encerra a noite observando as estrelas com o telescópio. Yu então propõe que assistam a um programa noturno, já que isso a faz sentir-se bem. Amigos, tomem nota, todos vocês na seção de comentários, tomem nota. Na manhã seguinte, eles se mudam para seu novo quarto dentro da academia, e Yumi se sente muito feliz e animada por ter um quarto grande para morar. No final da tarde, Amy Yu sai com Umi, conta a ela sobre a transferência e tenta fazê-la entender que ele ainda quer sair com ela sem admitir. Mas Umi diz que entende, e respeitosamente, o que o deixa em choque. Mais tarde naquela noite, Nao e Jojiro entram em seu novo quarto para ajudá-los a se acomodar. Eles provocam Yu e se apresentam à sua irmãzinha, e começam a ajudá-los a desempacotar suas coisas. Nao mostra a Yumi alguns truques usando seus poderes, e se torna uma grande amiga dela. Depois que todos saem, Yu e Ayumi jantam, e Yu tem um sonho nostálgico, em que sente que também já teve uma irmã ao lado de Ayumi, e se pergunta se foi influenciado por ela. No dia seguinte, Yu se prepara para seu primeiro dia na nova escola. E antes de sair, Ayumi prepara uma lancheira com seu arroz omelete com molho de pizza, que não é tão favorito. Esse costumava ser seu prato favorito, mas há muito tempo ele deixou de comê-lo. Na escola, ele é recebido por Nao e Jojiro, e pergunta se todos na escola têm poderes sobrenaturais. Jojiro responde que a maioria dos alunos deve desenvolvê-los em breve, ou começou a mostrar sinais disso. Não diz que antes, se alguém com poderes fosse encontrado, seria capturado e enviado para laboratórios para experimentos. Mas alguém criou um sistema para proteger essas crianças. Yu tenta ignorar, dizendo que não pode ter sido tão ruim. Mas Nao diz que seu irmão era uma das crianças que não sobreviveu aos experimentos. Yu pergunta a ela por que estão fazendo com que ele use seus poderes fora da escola como membro do conselho estudantil. E Nao explica que o trabalho deles é encontrar essas crianças e protegê-las, ou avisá-las o suficiente, para que não usem seus poderes fora das instalações para sua própria segurança. Ele será pago por esse trabalho, e pelo que parece, como ele tem uma irmã mais nova, com certeza precisará de algumas notas de papel. Yu aceita a oferta, e em seguida, vai para sua nova classe e se apresenta a todos. Ele acha que poderá se comportar bem aqui também. Mas então, ele percebe que Nao e Jojiro estão em sua classe. E isso arruína seus planos de agir como um cara legal. Durante o almoço, Yu pergunta a Jojiro sobre como Nao se tornou presidente do conselho estudantil em seu primeiro ano de escola. Ele diz que o cargo está aberto a todos os alunos, e é concedido principalmente àqueles que são rápidos em tomar uma atitude com responsabilidade. A missão é usar suas habilidades especiais. Depois, vão à cafeteria comprar sanduíches. Yu está cansada de arroz doce com omelete, e o lugar está cheio. Jojiro usa sua habilidade, joga o dinheiro, pega 4 sanduíches e quebra a janela. Ele aparece atrás de Yu, entrega os sanduíches e diz que usa armadura leve sob o uniforme para não se machucar. Gravemente ferido. Depois, voltam à sala e comem juntos. Yu pergunta sobre Nao e por que ela parece solitária. Ele explica que seu poder só a torna invisível para uma pessoa. Então, se revida, parece que está batendo em outros indefesos, dando-lhe má fama entre os alunos. Logo, Nao se aproxima e diz que seu colaborador está chegando, e podem ter uma nova missão. Todos vão para o escritório do conselho estudantil, e Yu percebe um enorme mapa da cidade na mesa do meio.
De repente, um rapaz de cabelos longos e molhados entra e coloca o dedo sobre o mapa. Ele diz que o lugar é a Namba High School e que seu poder é a fotografia psíquica. Depois, ele sai sem dizer mais nada. Yu pergunta aos outros o que foi aquilo, e eles explicam que era o colaborador deles. E ele os ajuda a localizar outras pessoas com poderes sobrenaturais, e identifica suas habilidades também. Com isso, todos eles faltam à aula e vão para a Namba High School. Nao e Jojiro entram e começam a investigar, perguntando aos alunos sobre qualquer coisa estranha que possa ter acontecido recentemente. Depois de algum tempo, Nao corre de volta para Yu, e diz que encontraram alguém suspeito, e pede que ele possua seu corpo para revistar sua mochila. Os dois correm e veem o cara correndo com sua bolsa. Yu usa seu poder, assume o controle dele e começa a esvaziar a bolsa no chão. Quando seu poder se esgota, Jojiro agarra o cara e o segura enquanto Nao vasculha o conteúdo e encontra uma carta preta com algumas fotos. A foto é de uma das garotas da escola do rapaz, e a segunda foto mostra uma espécie de versão de raio-x, na qual ele pode ver sob as roupas dela também. Elas perguntam a ele, e ele responde que comprou as fotos. Depois de ser ameaçado, ele acaba revelando que elas vieram de Yuto, da classe 2E. Elas então descobrem que Yuto é o presidente do clube de arco e flecha. Mao decide arrombar o armário de Yuto e encontra várias provas de suas perversões. Mais tarde, eles se deparam com ele sozinho, e Nao o surpreende ao aparecer do nada, pegando-o desprevenido. Ela conta tudo e pergunta o motivo. Ele diz que precisava de dinheiro para tratar uma doença familiar. Nao afirma que não é o jeito certo, e que se ele não parar, será capturado e enviado para experimentos como um alienígena. Yuto tira uma foto dela e tenta chantageá-la, mas Yu assume o controle e devolve a foto a Nao. Yuto então aponta uma flecha para ela e a abate como último recurso, mas Jojiro surge como um flash e leva a flecha com ele. Depois disso, eles o fazem se render, e o assunto é resolvido. Com isso feito, todos voltam para a escola, e no caminho, Yu pergunta a Nao sobre seu irmão e o que aconteceu com ele depois que foi levado aos cientistas. Ela diz que não é realmente um segredo e que eles podem ir ver o irmão dele juntos amanhã. No dia seguinte, os dois pegam o trem expresso seguido de um ônibus para um grande hospital no topo de um belo penhasco, com uma vista fresca e panorâmica. No caminho, Nao conta a história de quando tudo começou para ela. Ela tinha acabado de conseguir uma bolsa de estudos para entrar em uma prestigiada escola de ensino médio. Como a maioria dos pais de anime, seu pai nunca voltou de suas compras de leite, e ela foi criada pela mãe junto com seu irmão mais velho, Kazuki. Kazuki era um guitarrista aspirante que estava lutando para que sua banda conseguisse um contrato com uma das maiores gravadoras. Um dia, sua mãe chamou os dois e disse que os havia matriculado em um internato. Kazuki rebate e pergunta por que ela está fazendo isso, e que de qualquer forma, ele vai se mudar em breve, o que seria útil para a família. Além disso, ele não serve para nada, e gosta de tocar violão. Ao contrário de Nao, ele nem sequer é inteligente ou bom nos estudos, mas a mãe dele se ajoelha e se curva no chão, implorando silenciosamente que eles façam o que ela diz. Com o coração partido e em conflito, Kazuki ainda respeita a mãe e aceita o desejo dela. Nao revela ainda que a nova escola era muito boa, mas, embora ela estudasse na mesma escola, não poderia ver seu irmão por muito tempo. Sempre que tocava no assunto ou tentava ir ao encontro dele, seus amigos a cercavam e a levavam embora. A única coisa especial dessa escola era que, após as aulas, ela tinha de passar por um exame médico regularmente. Acontece que seu irmão foi diagnosticado com uma habilidade sobrenatural que lhe permite vibrar o ar em diferentes frequências. Enquanto ela estudava na escola, seu irmão passava por experimentos brutais e desumanos, e quando ela finalmente conseguiu vê-lo depois de anos, ele estava mentalmente abalado e nem se lembrava de quem era ou de quem ela era. Os amigos que a cercavam eram falsos estudantes enviados pelos cientistas para mantê-la afastada, e ela estava sendo mantida lá com a suposição de que havia uma grande probabilidade de desenvolver poderes, assim como seu irmão. Depois de testemunhar tudo isso, ela perdeu a capacidade de confiar em qualquer pessoa e fugiu de lá. Logo chegam ao hospital e encontram o irmão dela. Yu vê como ele está mentalmente instável, achando que faz música ao chorar e rasgar os lençóis. Após o remédio, ele fica entorpecido, e Yu o leva para tomar ar fresco. Ela diz que perdeu as esperanças até conhecer a pessoa em quem confia, que criou a escola e apoia seu irmão pagando os cuidados médicos, usando seus cuidados no hospital de graça. Ela diz que não há ninguém procurando uma cura para seu irmão porque, para os cientistas, as pessoas com superpoderes são como baterias, e quando uma acaba, eles simplesmente pegam uma nova para fazer seus experimentos. Depois disso, eles encerram o dia e Yu volta para seu quarto. Ele é recebido por Ayumi e ela prepara um curry de legumes para o jantar daquela noite. Ela lhe conta que está animada para ver um cometa especial que passa pela Terra uma vez a cada poucas centenas de anos. Na manhã seguinte, ele acorda e vai para a escola, e Ayumi lhe prepara outra lancheira com seu arroz doce de omelete. Ele diz a ela que não precisa mais fazer isso para ele, pois ninguém mais traz almoço e ir ao refeitório é uma boa maneira de fazer novos amigos. Ela fica um pouco desanimada, mas depois diz a ele para comer de qualquer jeito hoje, pois ela já o fez.
Mais tarde naquele dia na escola, durante o almoço, Yu vai à cafeteria com Shojiro, e ele prepara um arroz especial com curry para os dois usando uma habilidade incrível. Não envie mensagem a Shojiro para irem ao escritório do conselho estudantil, pois seu colaborador tem uma nova pista. Os dois vão ao escritório e, como sempre, o cara de cabelo ralo aponta uma rua no mapa e diz que a pessoa tem 2 poderes: canalização e falar com os mortos e controlar o fogo. Isso os deixa curiosos e vão ao beco para encontrar a pessoa com 2 poderes. Neville faz uma investigação e encontra uma mulher que lhe diz ter visto um homem mais velho perseguindo a cantora e ídolo da TV Yusa. Ao ouvir o nome dela, Yu percebe que é o nome da cantora pela qual Ayumi é louca, e Shojiro começa a se tornar um fanboy como um idiota também. Acontece que ele é um fã incondicional de Yusurin, e a segue em todas as suas redes sociais, incluindo seus fãs ilegais, que tentam dar uma de espertinhos, e sugerem que eles tentem ligar para a gravadora dela e pedir que marquem uma reunião. Mas não diz que ele não é tão atraente, que o mundo gira em torno dele, e que a gravadora não deixaria um grupo de colegiais encontrar seu ídolo. Ela vê um homem suspeito virando a esquina e corre atrás. O homem a golpeia, a joga no chão e foge. Yu assume o controle e deixa Shojiro acertá-lo na parede, quebrando algumas costelas. Nao fica em cima dele e diz que, se ele quiser que chamem uma ambulância para ele, deve lhe dizer onde está Yusa e por que estava fugindo deles. Ele diz que estava apenas cumprindo ordens para pegá-la em nome do Taiyu TV. Com isso, eles o mandam embora na ambulância e são abordados por um garoto de cabelos vermelhos. O rapaz pergunta o que eles estavam fazendo ali, e Mao diz que eles estão procurando a Yusa, pois acham que ela está com problemas e querem protegê-la. Ele pergunta como eles conseguiram derrotar o grandalhão. Eles não mencionam que também possuem poderes sobrenaturais, assim como Yusa, o que o deixa surpreso. Ele então pede uma prova, e Mao se torna invisível. Depois disso, ele os conduz a uma sala subterrânea para encontrar Yusa e outro indivíduo. Shojiro tenta imitar Sanji, mas Nao o expulsa e começa a fazer algumas perguntas. Yusa lhe conta que tem uma condição médica em que adormece de repente e acorda em outro lugar. Nao conclui que Yusa tem a capacidade de canalizar espíritos mortos em seu corpo e pergunta aos meninos sobre isso. Eles lhe dizem que Yusa tinha uma irmã mais velha chamada Misa, que morreu em um acidente. Nesse momento, as expressões de Yusa mudam drasticamente e ela começa a se comportar como uma garota totalmente gangster. Ela pergunta por que falavam dela para estranhos e coloca fogo em tudo. Mas ao ver os marshmallows, se acalma. Nao descobre que Misa controla o corpo de Yusa com seu poder, podendo usar seu poder de controlar chamas. Mistério resolvido. Ela pergunta sobre os 2 rapazes, e Misa diz que eram amigos de infância. Ela pergunta por que Yusa estava sendo perseguida, e os rapazes dizem que foi por causa do smartphone. Yusa o levou para casa por engano após um dia no set, e ele tinha mensagens de um grande produtor sobre fraude e lavagem de dinheiro, o que pode levá-lo à prisão se for a polícia. Mas, devolvendo ou não, ela não terá sucesso no setor por causa da rede corrupta. Misa M ameaça incendiar a TV se fizessem isso com sua irmã, mas agora discute com ela e pede calma, a menos que queira que a irmã vá para a prisão. Ela tem um plano para protegê-la e se vingar, e pede roupas à prova de fogo. Mais tarde, ligam para o produtor e Yusuf devolve o dispositivo. Mas quando o produtor age como um idiota, Misa M assume o controle e elimina 2 de seus homens. Então, faz um guarda-costas se apunhalar na perna e faz o outro sumir num instante. Depois, avança, ergue a mão e faz o produtor sentir golpes e cair no chão. Ela o ameaça, joga o telefone e diz para não atrapalhar seu caminho ao estrelato, ou ela o encontrará no inferno, fazendo-o fugir. Ela fez seus amigos de infância substituírem os guarda-costas com jaquetas à prova de fogo para incendiá-los. Yu controlou o terceiro guarda e o fez esfaquear a perna, e Shojiro derrubou o último em uma árvore. Finalmente, Naomo bateu no produtor para parecer que Misa tinha poderes. Após resolver, ela diz a Misa que transferir-se para uma academia protegeria Yusa, e Yu diz a Misa que, sem poderes, ela não controlará mais seu corpo. Misa concorda, mas Sho não. Ele quer falar a sós e confessa seus sentimentos. Sente culpa por sobreviver ao acidente que a matou, e queria sair com ela. Mas ela foi atrás de Ishikade sozinha. Misa o conforta, e diz para seguir em frente e melhorar sua vida, decidindo transferir-se para a Star Ocean Academy. Depois que tudo isso é resolvido, Yu volta para casa e é recebido por Ayumi, como sempre, que está esperando por ele para jantar. Eles se sentam e Yu conta a ela sobre o encontro com Yusa, e ela começa a se apaixonar por ele como uma lacaia. Ele conta que ela pode estar se transferindo para a escola deles, e Ayumi fica ainda mais animada para conhecê-la pessoalmente.
Na manhã seguinte, Yu acorda e vê a Yumi preparando o café da manhã para ele. No cardápio, há uma torrada francesa coberta com um molho especial de pizza da Yumi. Depois de enfiar todas as torradas super doces goela abaixo, Yu corre para a escola e se encontra com Jojiro. Todos na classe estão alvoroçados com a transferência de Yu Serin para a escola. Yu se pergunta o que acontecerá quando ela realmente chegar. Logo a aula começa, e o professor entra para apresentar a nova e popular aluna transferida. Todos torcem por Yusa e vira uma festa dançante até a professora os repreender. Yusa, fofa como sempre, pede calma e diz que apesar de faltar por trabalho, quer curtir o ensino médio com eles. Ela se senta ao lado de Nao, e todos se reúnem em volta dela como ovelhas. Mais tarde, Nao chega e diz que tem outra pista, convidando Yusa para ir junto. Todos vão ao escritório do conselho estudantil, e como de costume, o homem molhado e pingando entra e faz cair uma gota d'água no mapa. Dessa vez, o alvo tem o poder da telecinese, e Yusa pergunta a eles do que se trata. Yu a informa, e Nao diz que acha que sabe quem é o alvo com base na localização. Ela então mostra a todos algumas imagens de um cara chamado Arifumi, do time de beisebol da Academia Kanai. Ele parece ser bastante popular entre os jovens jogadores, e disse que está a caminho de entrar para as grandes ligas com seu desempenho recente nos últimos 3 jogos. A partir de sua filmagem em câmera lenta, Nao descobre que ele está usando a empunhadura errada para o tipo de bola que arremessa, e suspeita que ele esteja usando seus poderes para controlar a bola no ar, depois que ela sai de suas mãos para fazer aqueles arremessos insanos. Depois disso, todos vão à Academia Kanai, e se apresentam a Arifumi. Naeon diz diretamente a ele para parar de usar seus poderes sobrenaturais durante os jogos, e que ele perderá seus poderes quando chegar à liga profissional, e será expulso do time, o que arruinará sua carreira para sempre. Ela diz a ele para jogar usando sua própria habilidade. E ele diz que ela não pode pensar que ele acredita em toda essa besteira. Ela lhe diz para parar de fingir, e lhe mostra seus poderes, ficando invisível na frente dele. Misa M toma o controle da situação, exibe seu fogo e cospe no chão. Jojiro a procura, com uma simpatia assustadora. Ele logo percebe que foi Misa, e não Yusa, e fica se perguntando sobre isso. Não avisa que, caso ele não pare, será capturado e submetido a experimentos por cientistas até perder completamente a razão. E que as forças estão se esgotando. Ele olha cético, mas ela o convida para um jogo de beisebol contra sua escola. Se ele ganhar, ela não se intrometerá. Se perder, terá de parar de usar seus poderes. Ele aceita e combinam de se encontrar no campo de beisebol da Star Ocean Academy ao meio-dia do próximo domingo. No caminho de volta, Yu pergunta se há algum usuário de habilidade no time que possa acertar a bola telecinética de Arifumi. E ela diz que não há, a equipe não tem poder. Para que tudo dê certo, eles se juntam à equipe para que Yu use seus poderes. No domingo, todos se encontram no campo e as equipes se enfrentam. Começam o jogo, e no início, parecem iguais. Seus rebatedores não acertam os arremessos da Ocean Academy, enquanto as bolas de Arifumi são difíceis de acertar. Nao os critica por serem ruins, e o arremessador se irrita, dizendo que está dando o melhor de si. Também, mas sempre que alguém fica bravo com ela por causa de sua boca ruim, ela pede ajuda a Yusuf, e faz com que ele use suas coroas femininas para transformar os garotos em simpáticos, e levá-los de volta ao campo. Durante o jogo, eles percebem que Arifúnia, a apanhadora, também é muito habilidosa por conseguir pegar bolas malucas sem ter nenhum poder. O jogo continua por um bom tempo, e chega aos pontos finais. Não decide deixar a equipe usar seus poderes para animar, e pede a Yu para possuir o rebatedor e marcar pontos. Yu consegue, mas o apanhador recupera um ponto garantindo uma base. Na última rodada, Jojiro está pronto para rebater. Mao diz para tocar a bola no chão e usar seus poderes para chegar à primeira base. Jojiro faz isso, e só paga o preço de ter sua cara feia esquecida. Em seguida, Misa e Nao também conseguem acertar suas bolas. E por último, é a vez de Yu acertar a bola para o ponto vencedor. Ele pergunta a Nao como vai fazer isso, e ela diz para ele jogar limpo pelo menos uma vez na vida, e o chama de trapaceiro. Com isso, Yu vai para o bastão e dá o seu melhor, conseguindo empatar o ponto com um monte de faltas. Mas no final, Arifumi usa seus poderes para lançar uma bola selvagem e faz Yu errar. Mas sua captura também não consegue, e isso dá a Misa M a chance de correr para a base, e eles vencem o jogo. Depois de seu capricho, Yu se sente feliz e se pergunta por que se sentiu assim, e se junta a Mao. Eles então dizem a Arifumi para parar de usar seus poderes como prometido, e ele diz que fará isso. Ele então revela que é apenas um arremessador mediano. Mas seu amigo Takado é um apanhador incrível que pode realmente chegar às grandes ligas. Mas, sendo seu amigo, ele decidiu ficar com ele, mesmo que a escola deles não tenha o melhor programa de beisebol. Ele queria chegar às grandes ligas e levar seu amigo até lá. Nao usa o Top Mob Jutsu, e diz a ele para torcer pelo amigo do lado de fora, e tem certeza de que um dia ele se orgulhará dele, e dirá aos outros que aquele jogador incrível é seu amigo. Depois que tudo isso é resolvido, Arifumi promete não usar seus poderes novamente, e volta para sua equipe.
Nao diz a Yu para possuir Arifumi por um momento, pois ela quer fazer um experimento, e ele faz isso para ela, como esperado. Ele assume o controle de seu corpo por 5 segundos, e depois retorna ao seu próprio corpo, e pergunta o que ela queria ver, e ela diz que eles terão que esperar para ver. Depois disso, Yu volta para casa para jantar com sua irmã, como de costume, e o vê se divertir com o anúncio do novo comercial e da música da Yusa. Algumas manhãs depois, é mais um dia em que todos os alunos da classe se aglomeram em torno de Yusa como ovelhas fingidas. Por outro lado, Nao está cuidando da própria vida e ouvindo música como sempre. De repente, um grupo de meninas se aproxima dela, arrasta-a para fora da classe e a leva para trás da escola. Yu se pergunta do que se trata e decide segui-la, espionando-a pela esquina. Ele vê as meninas se unindo a Nao e empurrando-a contra a parede. Elas então a espancam e a jogam no chão antes de irem embora. Yu sai e pergunta o que foi aquilo, e ela lhe diz que as pessoas geralmente não gostam da forma como ela luta, desde que as encontrou pela primeira vez, e se vingam dela dessa maneira. Yu se lembra da vez em que ela o espancou na margem do rio, e entende o que ela quer dizer, mas acha que é totalmente injusto eles a espancarem dessa forma. Ele pergunta por que ela não revida, e ela diz que não quer. Então vê uma mensagem do colaborador. Ela volta ao escritório do conselho estudantil e chama todos. Yusa vê o rosto machucado de Nao. Misa aparece e sugere vingança, mas Nao diz que não quer e as deixa ir. Então, o cara com o pingo úmido entra e aponta montanhas no mapa. Desta vez, o alvo é capaz de voar, e Nao ainda não tem conhecimento sobre ele. Ela apresenta um papel que contém relatos de avistamentos de um homem voador nas montanhas, que provavelmente é o alvo. Apenas grupos ocultistas discutem sobre isso, mas em breve, o noticiário também estará ciente. Se os avistamentos persistirem, eles precisarão agir rapidamente, e ela solicita que se preparem para a viagem. No supermercado, Yu ajuda Nao a comprar comida, e ela estoca muito milho. Ela diz que eles não podem fazer churrasco sem milho grelhado, e vai até o corredor de carnes para comprar bifes, costelas e salsichas. Yu acrescenta alguns legumes e pimentões, e eles brigam por serem saudáveis, enquanto Jojiro e Yusa os observam e se perguntam como eles parecem um casal saudável. No entanto, Yojiro logo começa a se divertir com o fato de que finalmente conseguiu falar com Yusa a sós, depois de comprar todas as coisas. Todos se dirigem para as montanhas, e Nao diz aos meninos para carregarem as barracas e outros equipamentos, enquanto eles cuidam da comida. Yu pergunta se eles passarão a noite lá, e ela diz que ficarão o tempo que for necessário para atrair o piloto. Com isso, eles vão para o local da revista e montam um acampamento lá. Enquanto montam a barraca, Yu quase cai em um poço seco e profundo, e Mao começa a rir dele. Ela então o enche e diz que teria sido divertido ver a gordura dele cair. Depois disso, eles passam o resto do dia cozinhando, saboreando a refeição e conversando entre si, à noite. Yu se pergunta para onde Nao foi e caminha um pouco pela floresta e acaba perto de um penhasco com uma bela vista do céu estrelado. Nao está sentada em um banco de pedra, ouvindo sua música, e Yu se aproxima e se junta a ela. Ele diz que estava se perguntando sobre a música que ela está sempre ouvindo, e ela empresta seu dispositivo MP4 para ele. Ouça. Ela lhe diz que é uma banda de pós-rock chamada Genji, e que era a banda favorita de seu irmão antes de ele enlouquecer. Yu ouve, e imediatamente sente um isolamento profundo, porém libertador, da música, e a elogia. Ao vê-lo curtir a música, Mao fica muito animada, e deixa que ele fique com o tocador como presente. Ela diz que o vocalista da banda é cego dos 2 olhos, e que talvez seja por isso que suas músicas sejam tão profundas e conectadas. Olhando para seus atos tão animados e felizes, Yu percebe que essa é a primeira vez que ele vê esse lado dela. E todos nós sabemos onde isso vai dar, certo, amigos? Ela acrescenta ainda que, no momento, passa os dias registrando trapaceiros como ele. Mas seu sonho é um dia gravar um vídeo para Jean. Depois disso, as duas voltam para o acampamento, e Mao diz que elas ficarão de guarda, e se revezarão por 4 horas, e que os meninos podem dormir primeiro. Yu e Jijira vão dormir, e Yu tem um sonho nostálgico sobre ter outro irmão ao lado de Ayumi, como da última vez. E ele se pergunta o que foi aquilo. Na manhã seguinte, eles passam o dia pescando e cozinhando em fogo aberto. Eles também tomam banhos separados, e Yu percebe como Jojiro tem um corpo bem definido. Ele diz que seus poderes exigem que ele sempre use uma armadura por baixo das roupas, e que é sempre bom ter um corpo forte para sustentá-la. Mais um dia se passa sem nenhum sinal do piloto, e Yu diz que quer voltar, pois tem uma irmã mais nova para se preocupar em casa. Mio diz que não pode permitir isso, e diz a ele para parar de se preocupar, pois ela tem a sensação de que eles conseguirão terminar essa viagem amanhã. No dia seguinte, enquanto cozinhavam, um jovem de azul os encontrou. Ele pergunta o que faziam, e Nao diz que são estudantes que fugiram e querem morar ali. O rapaz não acredita e ameaça chamar a polícia, mas Nao diz que a polícia o levará também, pois é propriedade privada. O fato de ele estar sozinho no ar é bastante suspeito. Ele tenta inventar um álibi, mas Nao não descarta como uma mentira e afirma que ele pode voar. Ela sugere que ele escolheu essas montanhas especificamente para praticar longe dos olhares do público. Ver eles acampados por ali deve tê-lo deixado bastante ansioso.
Ele tenta manter a calma, mas agora se aproxima dizendo que ela o fez praticar sua habilidade na câmera. Ao ouvir isso, ele fica furioso e pula para tirar a câmera dela, mas acaba caindo dentro do poço seco que Nao havia coberto com grama. Uma vez no fundo do poço, ele é compelido a usar sua habilidade, pula do buraco profundo e ataca Nao para tirar a câmera dela. Yu diz a Jujiko para fazer alguma coisa, mas ele diz que não pode com Nao tão perto dele, e assim que o cara coloca as mãos na câmera de vídeo, ele voa para cima e para longe no céu. Yu usa sua habilidade e o domina, mas acaba tocando o céu ao abrir os olhos para ter uma visão grandiosa da cidade. Enquanto ele cai para sua morte aparentemente inevitável. Ele se esforça para usar a habilidade no corpo do homem e consegue interromper a queda com um voo. 5 segundos depois, ele volta ao seu corpo e o homem cai com alguns hematomas. Nao e os outros vão até ele, revelam suas identidades e explicam que estão ali para protegê-lo. Ele sabe que um dia seus poderes desaparecerão, e o que acontecerá se ele estiver no ar quando isso acontecer. Além disso, os cientistas devem estar esfregando as mãos de excitação para ver como o corpo dele o faz voar, e que ela tem certeza de que ele não quer se tornar um rato de laboratório. O cara se apresenta como Saito e diz que achava que era o único no mundo com poderes, e que teve um sonho em que ele era o escolhido, e era chamado de grande herói, Satisfaction Sky High Saito. Todos veem seu delírio e se perguntam por que o deixaram viver. Todos voltam para casa, e Yu encontra uma Ayumi não muito feliz. Ela entende e oferece um delicioso macarrão caseiro. Yu percebe a ausência de molho de pizza e agradece a Deus, perguntando a Ayumi sobre isso. Ela diz que queria usar o ingrediente secreto da família. Mas acabou, e o policial no portão não a deixou sair sozinha, então não pôde comprar mais. Yu agradece internamente ao policial por salvar sua vida, e usa o talk no jutsu saudável, elogiando a Ayumi, dizendo que a comida dela é melhor sem o molho de pizza. Depois, ela diz que tem muito a conversar com ele desde que ele se foi, revelando que um garoto o professor de educação física a convidou para sair, mas ela recusou. Yu diz que poderia ter mudado sua vida e não é contra se o cara for bom. A Ayumi espirra, Yu verifica a temperatura e vê que ela tem febre leve. Ele dá remédio, deixa-a na cama e pede para descansar à noite. Na manhã seguinte, a Ayumi ainda está mal e com febre. Yu diz para ela descansar na cama e que avisará a escola sobre sua ausência. Depois, ele vai à escola e tem um dia normal. No almoço, um cara estranho chega, aponta os dormitórios no mapa e menciona que o poder agora se chama colapso. Todos se perguntam sobre esse poder e Yu se preocupa por não ser destruição. O colapso sugere que se trata de algum tipo de poder destrutivo que faz as estruturas desabarem. Não diz que não é incomum ver pessoas despertarem poderes em sua escola, pois esse é o propósito dela. Mas se pergunta por que um aluno está em seu dormitório a essa hora. Yusa sugere que pode ser alguém doente que está espirrando no momento, e isso deixa Yu desconfortável. Enquanto ele pensa em Ayumi, Nao percebe sua expressão e pergunta sobre isso. E ele diz que sua irmã está doente, e no hospital, com um dormitório deficiente, por isso ele está preocupado com ela. Nao diz que é muito provável que irmãos desenvolvam poderes, se um deles os despertar, e diz que eles deveriam ir verificar. Yu diz que não há problema em ir com Nao, e levar Yusa pode animar Ayumi também, mas Jojiro é muito agressivo, então levá-lo seria ruim. Ele se pergunta se deveria assumir o controle de seu corpo e pular do prédio, mas Nao também percebe isso, e chama Jojiro para si. Ela pede para ele olhar pela janela e ver se há uma girafa grande lá fora. Quando ele vai ver, ela o chuta forte e o joga pela janela. Ela chama uma ambulância, enquanto Yuserin fica horrorizado, sem entender o que aconteceu. Depois, todos decidem comprar mingau de arroz para Ayumi e Yu sugere jantar juntos à noite. Ele nota que Yusa está sempre só com sua irmã Gon. E Naru é quase uma órfã com deficiência. O irmão de Ayumi está no hospital com problemas de confiança. Ele se sente triste pelos dois e insiste para que comam juntos em seu dormitório e façam compras juntos. Depois de pegar alguns mantimentos caros, as meninas vão à casa de Yu com ele e Bull. Antes de entrar, Yu diz a Yusa para esconder sua presença no início, pois sua irmã ficaria muito animada e começaria a sangrar pelo nariz se a visse. Yusa, sendo a burra que é, usa uma máscara de corona e um par de óculos escuros e se autodenomina super-homem. Todos entram e percebem que os colegas de classe de Ayumi estão lá para ver como ela está. Sua melhor amiga e representante de classe, Nomura, se levanta, cumprimenta a todos e se apresenta. Em seguida, um garoto de cabelos castanhos se levanta e se apresenta como Oikawa. E Nomura revela que ele é o cara que Ayumi rejeitou, embora ainda não tenha desistido dela e queira ser seu amigo. Há também uma garota de cabelo roxo chamada Konishi. Todos se despedem de Ayumi e saem. Nao entra, cumprimenta Ayumi e elas se sentam animadas. Yusa aparece, Ayumi a reconhece e começa a sangrar como a fã fingida que é. Nao ajuda a controlar o sangramento do nariz dela algumas vezes, e todas fazem uma refeição feliz juntas.
Depois de terminarem, Yusa se despede devido ao seu trabalho como ídolo, e agora se oferece para lavar a louça, e faz com que Yu a limpe com um pano. Olhando para elas, Ayumi pergunta se elas estão namorando, e as provoca, mas as duas negam com a maior cara de desinteresse possível. Depois disso, eles dão o remédio para Ayumi e a colocam para dormir, e ela diz que não quer dormir porque também teve um pesadelo na noite passada. Ele não pergunta sobre o sonho, mas depois sai com Yu. Ela sugere que ele pergunte a ela sobre o sonho, pois pode indicar a habilidade que despertou. Embora não tenham certeza de que é ela, é uma forte candidata. Após sua saída, Yu pergunta a Ayumi, que diz ter sonhado com o chão e as paredes rachando e o chão se partindo sob ela. No dia seguinte, Yu compartilha com todos o que aconteceu. Eles têm a suspeita de que essa habilidade pode ser perigosa, e portanto, deve ser mantida no dormitório para evitar qualquer tipo de incidente. Na manhã seguinte, Ayumi já está curada e expressa o desejo de ir à escola, mas Yu insiste que ela deveria descansar por mais um dia antes de retornar às aulas. Ela não gosta e diz, mas quando ele sai, ela se arruma e vai para a escola. Na escola, Yu e Yojiro aproveitam o almoço e recebem uma ligação de Nao. Ela os chama ao escritório e diz que a Ayumu foi à escola. Yu se preocupa e todos correm para ver se ela está bem. Enquanto isso, Oikawa tenta convidar Ayumi para almoçar, mas Nomura aparece. Ela se esquiva e a deixa ir embora. Ayumi acaba encontrando Konishi e diz que está com muita inveja dela, pois queria sair com Oikawa, mas ela foi transferida para a escola deles, e desde então ele só pensa nela. Ela então pega um cortador de papel, estende a lâmina e diz que é hora de uma Ayumi gostosa sofrer. Ayumi tenta acalmá-la, mas como isso não funciona, ela começa a correr para o telhado. Mas infelizmente, a porta do telhado está trancada, e ela é, de volta a um canto com Kaneshi subindo as escadas com a lâmina. Ela começa a entrar em pânico, e sua habilidade é ativada, e todo o lugar ao seu redor começa a desmoronar. Konishi cai para trás, e é salva, mas Ayumi cai com todo o lugar desabando em cima dela. Do lado de fora, Yu e os outros correm para dentro da escola pulando a cerca e tentam chegar a tempo. Mas então eles veem a ala mais distante do prédio desmoronando, e Yu corre em direção a ela, apenas para encontrar sua irmã. Esmaga-se sob os escombros, e um pedaço cai sobre ele. Deixe um F nos comentários para o pequeno Sanji sangrando. É hora dos 7 estágios do luto. Após tratamento no hospital, Yu pergunta sobre sua irmã. Os médicos dizem que ela não sobreviveu, deixando-o em choque. Ele não consegue acreditar no que realmente aconteceu. No funeral de Ayumi, ele retorna ao dormitório vazio, sem o arroz ao curry com molho de pizza que costumavam compartilhar. Ele chora, se bate, e questiona se demonstrou o quanto se importava, então adormece. No dia seguinte, ele acorda no chão, com os olhos cansados, e vai até a geladeira para comer alguma coisa. Ele acaba encontrando a caixa de cup noodles que seu tio lhe enviou quando ele se mudou e decide comê-la. Os dias se passam, seguidos de semanas, e quase um mês chega ao fim com ele enfiado em seu quarto, com os lençóis em volta, o chão cheio de copos vazios e os olhos cada vez mais sem vida. Jojiro e Yusa aparecem muitas vezes com refeições caseiras e se oferecem para comer junto com ele, mas ele sempre recusa e não faz contato com ninguém de fora. Misa assume o controle e tenta invadir também, mas com a porta reforçada entre eles e sua compreensão de ter perdido uma irmã de alguma forma, ela decide não fazer isso e eles o deixam em paz também. Mais dias se passam e eles enviam Yumi, a primeira paixão de Yu de sua antiga escola, para tentar convencê-lo a sair, mas Yu nem sequer olha para ela. Com o coração partido e morto por dentro, ele só pede que ela faça um recado para ele e compre mais cup noodles, pois o estoque antigo está acabando. Quando ela o convida para ir com ela, ele recusa o convite e fica irritado, argumentando que ela está agindo como se fosse sua mãe. Assustado, Yumu decide sair e deixa Yu sozinho, sentindo-se deprimido e com pouca comida. Yu então resolve sair para reabastecer suas provisões, mas percebe 2 guardas e o mestre de sala do lado de fora. Ele entende que eles querem levá-lo à força, então utiliza seu poder especial para controlar um dos guardas, e ele bate no outro. Depois disso, ele sai silenciosamente e vai ao banco para sacar todo o dinheiro de sua conta, o que equivale a quase os 3.100 reais em dinheiro de hoje. Para vocês, weebs americanos, e sim, eu levei em conta a inflação. Ele decide ir para longe da escola, onde o cara que estava com a pinga não seria capaz de localizá-lo, e acaba morando em um cybercafé. Ele fica lá por alguns dias, e se enche de pizza e anime, mas depois fica entediado e decide sair. Ele percebe que alguns dangos doces estão sendo vendidos em uma loja de rua, experimenta-os, e depois se interessa por alguns jogos FPS. Ele decide experimentá-los também, e acaba se tornando tão desequilibrado quanto um jogador casual de Valorant. Ele começa a gostar demais da parte de matar do jogo, e fica viciado em comer doces e ir ao fliperama. Um dia, ele perde a paciência ao ver 2 caras passando muito tempo em sua máquina de jogos favorita.
Ele os chama, e os caras se ofendem com isso, e o levam para debaixo de uma ponte ferroviária escura. Eles decidem espancá-lo, mas Yu usa seus poderes, e faz com que todos se espanquem, e finalmente, acaba com o último enfiando palitos de dango em sua perna. Alguns dias depois, ele é confrontado por um líder de gangue chamado Hozo Yamada. Ele lhe pergunta se ele é o cara que derrubou a gangue dos outros caras sozinho, e tenta afirmar seu domínio sobre ele. Mas Yu não gosta de críticas, e assume o controle da gangue, derrotando-o sozinho. No final, faz o chefe mijar nas calças, ameaçando furar seu olho com um bastão de dango, e perguntando se gostaria de um nome de gangster como One-Eyed Sissy. Depois, ele entra em uma onda de matança de gangues, escolhendo brigas e se divertindo derrotando várias gangues. Um dia, ele encontra um dos NPCs de uma gangue que deixa cair um saquinho plástico com um pouco de crack de copium. Ele acha que deve ser algo divertido e decide fumar. É então que leva um chute no rosto de uma garota familiar de cabelos loiros claros. Nao se revela, e diz a ele que não pode deixá-lo passar daquele limite. E ele pergunta há quanto tempo ela estava lá. Ela diz que está lá desde o primeiro dia, revelando que tem ficado com ele em sua casa, desde que Ayumi pegou o Ishikaide, e o seguiu. Ela o vê em todos os lugares, no net café, no fliperama, nas brigas de gangues. Ela se sente responsável, e fica se perguntando se deveria ter protegido Ayumi de uma forma melhor. Ela diz que não pode deixar ele cruzar essa linha, pois, caso contrário, ele perderá sua humanidade. Ao ouvir suas palavras, Yu volta a si e pergunta o que ele deve fazer. Ela liga e diz que o levaria para uma refeição saudável. Ele recusa, mas ela aposta que ele só precisará dar uma mordida. Depois disso, se separariam, e ela não se intrometeria mais. Yu concorda e a segue até a casa de Jojiro. A casa está vazia à noite, pois a família saiu, e eles entram. Ela pede para ele assistir à TV até terminar de cozinhar, e o acorda com um prato de arroz, omelette. Yu dá uma mordida e percebe que o gosto é o mesmo com um ingrediente secreto. Imao lhe diz que pegou emprestado o caderno de receitas da mãe dele que encontrou no quarto de Ayumi, e que deve ter querido recriá-lo depois que a mãe dele foi embora, pois era seu prato favorito na infância. Você se lembra da última omelete de arroz que Ayumi preparou para ele como lancheira, e como ele costumava reclamar disso, e começa a chorar. Ele percebe que foi o último arroz com omelete que sua irmãzinha fez, e come tudo chorando. Ela dá um lenço e chá para ele descansar. Ele pergunta o que fazer, e ela diz para voltar ao conselho estudantil. Ele pergunta sobre a promessa de se separar após uma mordida, e ela diz que ele não mordeu, ele lambeu a coisa toda, então deve ter querido se intrometer muito nos negócios dela. Ele começa a sorrir, agradece a ela, e diz que, afinal, voltará ao conselho estudantil. No dia seguinte, Yu se veste e se prepara para começar sua nova vida com um novo começo. Ele se despede de Ayumi e vai para a escola, onde é recebido por Yusa e os outros. Todos em sua classe sentem inveja por ele receber a atenção de sua deusa. E Yu fica feliz em ver que esse culto irritante de simps. Yu ainda atua na aula. No almoço, ele vai ao refeitório com Jojiro e dá a ele o curry especial, como antes da morte de Ayumi. Yu percebe a gentileza de todos e se sente abençoado. Logo, recebem uma mensagem de Nao para irem ao escritório, questionando se o Pinga-Pinga voltou com outra pista. Eles correm para o escritório e perguntam a ela o que estava acontecendo, e descobrem que era apenas a Usurin querendo receber todas as críticas sobre seu último vídeo musical. Ao ouvir isso, o usuário simplório e simpatizante Shojiro começa a voar de felicidade, e todos se sentam para assistir ao seu videoclipe. Quando todos terminam de assistir, Yu diz a Jojiro para dar sua opinião como fã, e ele responde com uma cara que diz que ele já foi para o céu. Por outro lado, Nao lhe dá uma nota justa de 8 em 10, mas também deduz pontos por seu hábito de agir como um ídolo na escola. Quando todo esse drama termina, Nao diz que o verdadeiro motivo de ter trazido todas elas para lá foi pedir que decidissem quem iria ao show com ela. Ela pega 2 ingressos para o show do Jin que aconteceria no dia seguinte, e diz a ele para decidir por voto de eliminação. Yusa nada sabe de música pós-rock, e não tem interesse. Jojiro também não se interessa, enquanto Misa só gosta de heavy metal e recusa. Nao diz que isso não estará no show, então ele pega o ingresso, e com um empurrão de Nao, aceita. Mais tarde, a caminho de casa, ele encontra uma garota cega de cabelo vermelho. Ao passar por ele, ela diz que não gosta de ser evitada. E Yu ouve sua voz e se lembra. O sentimento que ele teve quando ouviu pela primeira vez as músicas de Jan no tocador MP4 de Nao. Ele se vira para perguntar se ela era realmente a vocalista cega da famosa banda. Mas ela se aproxima dele e pergunta se ele pode levá-la a um lugar que vende modaniaki. Yu pensa um pouco e acaba percebendo que ela está pedindo um prato moderno de okonomiyaki que também contém yakisoba. Ele aceita o pedido e a leva a um lugar local para comer o prato, e pede um para ele também. Durante o processo, ele luta contra o hábito de ligar para Ayumi, avisando que chegaria tarde ou esperar para jantar com ela. Sente muita falta dela e solta um suspiro triste, que a garota percebe.
Ela confirma que é a vocalista do Salar Shane e pergunta se algo triste aconteceu com ele. Ela diz que ele pode falar com ela, e do lado de fora, Yu conta sobre a perda da irmã. Ela diz que deve ter havido alguém que o mudou para que ele saísse da depressão, e ele só consegue pensar no agora. Nesse momento, ele se lembra do irmão dela, Kazuki, e pede um favor à Sala. Ele conta a ela sobre ele, e pergunta se ela pode ir com ele para ver o cara, já que ele era um guitarrista que a idolatrava, e estava prestes a ter uma grande chance antes de ficar assim. Ela gentilmente concorda, e vai ao hospital com ele para ver Kazuki. Ele diz que não está interessado, pois gosta do trabalho dela, mas não está muito animado para conhecer estrelas. Ele então propõe a ideia de que ela conheça seu irmão, e pede que ela avise o hospital sobre a chegada deles. Mais tarde, naquela noite, eles vão ver Kazuki no hospital, e no caminho, ela conta a ele como também passou por várias dificuldades dolorosas, e, em um determinado momento, teve que entregar sua visão a Deus para alcançar esse sucesso. Mais tarde, eles vão ao encontro de Kazuki, e ela canta para ele, o que restaura um pouco de sua sanidade, e ele consegue se lembrar de sua irmã Nao também. Depois disso, Yu volta com Sala, e no caminho, liga para Nao, e conta sobre o milagre que presenciou, e ela diz que já sabe, pois ficou sabendo pela enfermeira do hospital e imediatamente correu para lá. Mas parece que eles por pouco não se encontraram na entrada. Ela o agradece por ter ido tão longe por ela e seu irmão, e diz a ele para estar pronto para se encontrarem no show do dia seguinte. De volta, o empresário de Sala vem buscá-la depois de lhe dar um puxão de orelha, e ela diz que gostaria de se encontrar com Yu novamente. Ele diz que estará lá no show, e ela diz que cantará com ele em sua mente, e eles se separam. No dia seguinte, Yu vai ao show com Nao e aproveita o dia com ela. Elas compram acessórios da Jin antes de irem para o show. Ao chegarem lá, Sala começa a cantar e Yu sente algo estranho, uma sensação de nostalgia. Sala apresenta uma nova música, mas Yu tem a impressão de já conhecê-la. As lembranças começam a inundar sua mente. Ele acaba caindo e sonha com uma vida diferente, em uma instalação científica onde está com um homem real. Muitas crianças com poderes como ele lá. Ele acorda ouvindo a nova música de Jan, ao lado de Ayumi, que está ouvindo sua cantora favorita, Yusa. Eles se levantam e vão almoçar, e Yu reclama que tudo vai ter gosto de remédio com todos os produtos químicos que aumentam o poder que colocam na comida. Ayumi diz que, apesar disso, ela acredita que o curry pode fazer com que todos se sintam felizes, e deseja que seu irmão mais velho, Shunsu, pudesse ter comido com eles. Yu diz a Ayumi que tem poderes fortes, por isso está sob restrições, e revela que pode saltar no tempo. No almoço, senta-se perto de Kumagami, amigo de Shunsu, chamado de Pu, porque Kuma significa urso. Yu acha que Kumagami tem uma habilidade poderosa e teme que, se os cientistas descobrirem, o restringiriam e matariam. Ele também o prende. Seu verdadeiro poder se chama Plunder, que lhe permite tirar a habilidade sobrenatural de qualquer pessoa que ele possua. Com esse poder como núcleo de seu plano, ele se junta a um grupo de outras crianças, incluindo Pu, enquanto planejam libertar Shunsuke para que ele possa levá-los a um futuro melhor mais uma vez. Pu lhe dá um pedaço de papel com instruções para encontrar um cara com telepatia como seu poder e roubá-lo dele. Ele rouba uma peculiaridade de pulverização que permite destruir coisas com força controlada. Após o almoço, Yu volta ao quarto com Ayumi. No caminho, cientistas levam Ayumi para experimentos, e ela esqueceu de avisar Yu. Eles o prendem, e ele ouve barulhos e alarmes. Quando a porta destranca, ele encontra um cientista que conhece seu verdadeiro poder. Ele diz que tentaram usar as habilidades da irmã, derrubando um quarteirão. Agora querem dissecá-la e descartá-la. Ao ouvir, Yu corre até o irmão e encontra Shishino, que atravessa paredes. Shishino deixa Yu roubar sua habilidade e pede que ele roube a telecinesia para salvar o irmão. E depois de um último esforço, ele consegue libertar seu irmão de suas amarras e Shunsu. O tempo salta quando Yu é abatido pelos guardas da instalação. Nesse momento, Yu acorda no hospital e se pergunta sobre o que viu. Ele se lembra de como ele e Ayumun sempre tiveram a sensação de que tinham um irmão mais velho, e talvez tudo isso fosse verdade. Então, um rapaz de cabelos castanhos entra e diz que parece que as memórias de Yu voltaram. Ele acaba se revelando Kumagami e o colaborador que sempre os ajuda a encontrar pessoas com habilidades. Yu lhe pergunta se tudo aquilo era verdade e diz para ele guardar suas perguntas para o irmão. Antes de tudo, eles precisam salvar sua irmã. Yu fica furioso e pergunta como eles vão salvar alguém que já morreu. E ele diz que precisa saber sobre a habilidade de seu irmão Shunsuke, agora que ele tem suas memórias de volta. Ao ouvir o nome, Nao pergunta se é o Shunsuke que ela conhece, e Kumagami confirma. Ele é quem a salvou e fundou a escola que ela mencionou a Yu. Então, ele os guia a uma instalação subterrânea secreta na floresta. Lá, Yu encontra seu irmão. Percebe que ele está cego e ainda é cético,
Shunsu elogia Nao por todo o esforço que ele fez e pede a Yu para contar o que aconteceu depois que ele voltou no tempo. Ele desperta 3 anos antes em sua casa, junto com seus irmãos, antes de serem capturados. Ele conhece Pu e reúne todos os amigos na tentativa de corrigir as coisas. No entanto, ao final, eles são apenas crianças enfrentando grupos de adultos para capturá-los. Com cada tentativa que falha, Shunsuke elabora um novo plano e volta no tempo para aperfeiçoá-lo. Isso ocorre repetidamente, e ele percebe que sua visão está ficando mais fraca. Até que, no último salto, Shunsuke junta uma grande quantidade de dinheiro e constrói uma zona segura para as crianças que têm poderes especiais. Ele consegue atingir seu objetivo, mas acaba perdendo completamente a visão. Ele solicita a Madoki e Manomari que apaguem todas as memórias que Yu e Yumi têm sobre ele, permitindo que ele se mova livremente e garantindo a segurança delas. Então, ele convoca Yu com a intenção de roubar seus poderes, voltar no tempo, salvar a Yumi e explicar detalhadamente tudo o que aconteceu na nova linha do tempo. Yu pergunta a Nao se ela sabia disso, e ela diz que sim, graças à habilidade de Kuma. Mas ao procurá-lo, viram que ele estava enganado sobre seus poderes e decidiram manter em segredo, temendo o que ele poderia se tornar acumulando habilidades. Então, Yu se levanta, toma os poderes de Shunsu e acorda ao lado de Yuma na noite em que ela adoeceu. No dia seguinte, ele vai para a escola como de costume. Yu Kuma chega e conta que alguém em seus dormitórios tem a habilidade de colapso. Yu diz que provavelmente é sua irmã e pede a Nao e Yusa para irem com ele. E o resto continua como antes. Mas depois que Nao sai para ir embora, Yu sai e decide contar tudo a ela. E pergunta se ela acreditaria se ele dissesse que veio do futuro. Ela diz que sim. E ele fica muito feliz, e até a agradece por tê-lo salvado em outro futuro, em que ele ficou deprimido. Ele pede a ajuda dela para convencer os outros, e no dia seguinte, todos decidem se infiltrar na escola de Yumi. Yu rouba seus poderes naquela noite para se certificar de que ela não ficará louca como da última vez. E então se esconde no armário ao lado da porta do telhado para protegê-la do ataque de Konishi. Quando chega a hora, ele se aproxima e a repreende, deixa Nao cuidar da lâmina e a afugenta, finalmente protegendo sua irmã de ser levada para outro mundo pelo Ishika. Quando ele faz isso, Midoki dessa linha do tempo percebe suas ações e decide confrontá-lo com Kuma. Yu garante a eles que é de fato um viajante do tempo, chamando Kuma pelo seu apelido, Pu. Quando decidem ir ver Shunsu juntos, eles se sentam no carro e viajam para as montanhas para encontrar Shunsuke. O cego Shunsuke lhes diz que os trouxe para lá porque acha que Yu despertou sua habilidade de saqueador, mas Yu revela que, na verdade, viajou no tempo e lhes conta tudo. Shunsu acredita nele e diz que não sabe como ele conseguiu recuperar suas memórias de outra linha do tempo, mas certamente é um fenômeno raro e inexplicável. Ele então diz que agora Yu deve ficar nessa instalação de pesquisa até que seus poderes desapareçam, e ele pergunta por quê. Shunsuke explica que Yu tem a habilidade mais forte do mundo, e agora ele tem até a habilidade de saltar no tempo. E grupos de todo o mundo tentarão capturá-lo para usá-lo como ferramenta para dominar o mundo. Com isso em mente, ele deve ficar aqui, pois é a instalação mais protegida de todo o Japão, e então leva todos eles para uma visita aos laboratórios de pesquisa. Lá, ele os apresenta ao Dr. Tsumiyushi, que acaba sendo o mesmo cara das memórias futuras de Yu que o salvou. Aqui nessa instalação, todos estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para curar as pessoas de todo o mundo dessa doença. Yu pergunta se eles estão doentes e explica perguntando se eles sabem sobre os cometas de longo período. A Yumi diz que sabe sobre eles, pois é seu hobby, e o médico a elogia e explica que há um cometa chamado Charlotte, que passa pela Terra a cada 75 anos. Quando esse cometa passa, ele espalha uma poeira especial na atmosfera da Terra, e quem cheirar ou ingerir essa poeira ganha poderes sobrenaturais adormecidos em seu DNA no momento em que suas emoções estão no máximo, que é por volta da adolescência no passado. Há cerca de 400 anos, o cometa passou em uma altitude excepcionalmente baixa, o que fez com que várias pessoas adquirissem esses poderes. Naquela época, essas pessoas eram chamadas de bruxas, e isso provocou a caça às bruxas em massa que continua até hoje. De certa forma, ele continua dizendo que estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina, para evitar que esses poderes surjam nas gerações futuras. Depois de ouvir tudo isso, Yu concorda em ficar lá com a Yumi, e Shunsuke diz que, embora não possam substituir seus antigos amigos na escola, eles são livres para fazer amizade com seu grupo e apresentar seus amigos de infância a eles. Todos gostam de Almi, e até fazem Yu se sentir em casa, convidando-o para jogar com ele e tudo mais. Mas então Kuma obtém informações sobre outro usuário de habilidades, e Yu descobre que Kuma nunca precisou se encharcar, e só fez isso para esconder sua identidade. De acordo com a sugestão de Shunsuke, Yu pergunta se ele voltará ao escritório do conselho estudantil e ele diz que sim, mas diz que não pode ir. Depois disso, ele sai, entra no carro e diz ao motorista Faruki para levá-lo à escola. As situações se tornam suspeitas quando Fruji erra a curva para a escola, e, em vez disso,
vai até uma fábrica abandonada, onde revela que tem uma família. Shunsui então ordena que não se deve trabalhar com adultos que têm família, pois eles podem acabar sendo usados como reféns. Furuki, que era um ex-usuário de habilidades, queria ser útil e, por isso, escondeu o fato de ter uma família. Mas tudo se complica quando sua família é feita refém por mafiosos estrangeiros, que exigem seu silêncio e que entregue Kuma. Furuki se desculpa, mas Kuma diz para ele focar na segurança da família. Eles vão até a fábrica e encontram os estrangeiros, que ordenam a Furuki que leve Yu até eles. A situação fica tensa, e Furuki precisa tomar uma decisão difícil para proteger aqueles que ama. Eles o chantageiam para fazer isso e o mandam embora. Depois, batem nos dentes de Kuma e injetam o soro da verdade para obter seus segredos. Sequestram Nao e a levam como refém, ligando para Shunsu para enviar Yu sozinho ou matarão todos, incluindo a família de Furuki. Todos pensam em planos, mas não conseguem achar uma solução. Pensam em Yu fazer um salto no tempo, mas fica difícil quando descobrem que a família de Furuki foi refém ao decidirem criar a instalação. Não há garantia de que tudo se repetirá. Shichino sugere enviar Yu sozinho para lutar. Se algo der errado, ele pode usar o Time Leap. Com essa opção, Cheonsu tenta convencer Yu a participar, mas Yu se envolve com eles. Yu entra em pânico com a pressão, inseguro, dizendo que não está confiante. Quase usa o Collapse, o que poderia matar todos, mas Shunsuke o abraça, acalmando-o, e sugere saltar no tempo se a situação piorar. Com isso, Yu encontra os mafiosos e usa sua habilidade para inspecionar as armas dos dois que não são usuários. Quando eles saem limpos, ele se surpreende e é atacado por uma assassina. Ele tenta pular no tempo, mas ela corta seu olho direito, fazendo-o perder essa habilidade. Então, decide usar o Collapse, mas os mafiosos avisam que isso matará os reféns no subsolo. Yu tenta se defender com telecinese, mas a assassina o esfaqueia repetidamente, e ele usa o Collapse, destruindo tudo ao redor. Tudo. A única vítima é Kumagami, que morre protegendo Nao. Shunsuke e os outros também chegam à fábrica, e Shunsuke se ajoelha e começa a rastejar para procurar Kuma. Quando ele se aproxima de seu corpo empalado e diz para ele não morrer, Kuma diz que tem certeza de que Shunsuke inventou tudo sozinho sobre seu apelido ser Pu, e dá seu último suspiro. Deixe o Pu na seção de comentários para o pobre Kumagami. O verdadeiro deu um bate-papo sobre essa história. 2 dias depois, Yu acorda no hospital após sua cirurgia. Shichino o informa sobre os detalhes e revela que Nao estava a salvo, mas Kuma não conseguiu sobreviver. Com essa revelação, Yu fica triste ao pensar em seu irmão e em como ele deve estar se sentindo da mesma forma que se sentiu quando perdeu a Umi e pensou que não poderia vê-la nunca mais. No início, ele entra em choque e pensa que a culpa é toda dele. Mas depois os amigos de Shunsuke lhe dizem que foi um erro de cálculo, em ambos os lados, e que ele não é o único culpado. Depois disso, a Yumi chega e o examina, tentando animá-lo com isso. Os dias passam e todos lhe fazem uma visita de melhoras, começando por Jojiro, Yuna e os outros. Quando Yuna chega com um pouco de comida, Yu pede a Misa que saia e conversa com ela sobre a vida após a morte e o que está além. E ao conversar com ele, ela percebe que deve valorizar os poucos momentos que lhe foram concedidos, graças à habilidade de Yusa. Mais tarde, durante uma visita de Yusa à sua cidade natal para promover o navio de alimentos dos pais, Misa aparece e elogia seus pais, enriquecendo a história. Os dias passam, e Yu recupera o movimento dos membros e começa a melhorar. Ele visita o irmão e percebe o quanto está abatido. Mesmo assim, ele mantém a calma e avisa que logo outros grupos mafiosos estrangeiros chegarão à cidade. Ele está muito deprimido e se sente extremamente triste por ter perdido seu melhor amigo. Yu, então, retorna ao quarto e encontra Neo. Ela sugere que, utilizando seu poder especial, ele pode retirar os poderes de todas as pessoas e assim garantir a segurança de todos. No entanto, para isso, ele teria que viajar por todo o mundo e possuir muitas pessoas para alcançar esse objetivo. Depois de tudo isso, não há como saber se ele conseguirá manter a sanidade nesse momento. Ele pensa sobre isso por um tempo e absorve o quão brutal seria. Mas há de fato uma possibilidade de que isso leve a um futuro melhor para todos eles. E ele se levanta e promete a Nao fazer isso por ela. Ele lhe diz que a ama e explica como desenvolveu esses sentimentos ao longo do tempo, depois que ela o ajudou a sair da depressão. E ela diz que, embora seja bom para ele, fez isso por culpa ou responsabilidade. Além disso, acha uma ideia louca e diz que ele não precisa fazer isso, mas ele afirma que não importa e fará por ela. Então, ela se apaixona por ele e pelo desejo dele de um futuro melhor para todos. Ao ouvi-lo, ela pede uma promessa e diz que estará esperando. Se ele conseguir, ela se apaixonará. Ele se apaixona profundamente. Para tornar isso realidade,
ele pede para tirar os poderes dela, e assim ele faz. Yu então conta ao irmão sobre o objetivo deles e como tudo começou. Todos se reúnem com o grupo de Shunsuke e explicam que ele deve ir ao exterior para lidar com o problema, deixando o Japão sob os cuidados deles. Com tudo isso em mente, Yu começa a fazer as malas, e no dia da mudança, recebe de Nao um pequeno livreto de tradução de presente e diz que cumprirá sua promessa. Sua jornada começa em Singapura, onde ele encontra uma lista de usuários de habilidades pagando por ela. De lá, ele vai para as Filipinas para roubar os poderes do líder, que acaba sendo a capacidade de ler mentes. Ele usa essa habilidade para encontrar seu buscador de habilidades, que é um garoto chamado Ângelo. Então, ele encontra Ângelo e decide selar seus poderes, o que lhe permite ver usuários no mapa. Com isso, ele enlouquece e começa a saquear a região das Filipinas. Em seguida, ele se dirige para a África do Sul, onde derruba vários grupos menores. Com o tempo, ele ganha o apelido temido de One-Eyed Grim Reaper. Devido às suas ações, uma recompensa é colocada por sua cabeça. Em seguida, ele se dirige ao Egito, onde obtém a habilidade de dizer qual habilidade roubou. Com isso, ele começa a verificar um país após o outro, e reúne um grande número de poderes, incluindo aqueles que lhe permitem traduzir coisas em sua cabeça, um que faz com que ele não precise dormir, e um que lhe permite piorar doenças existentes. Nas montanhas do Afeganistão, ele localiza um novo grupo de pessoas em seu mapa, que parecem ser crianças que ainda não desenvolveram suas habilidades. Ele os encontra, e usa sua habilidade de crescimento de doenças para manifestar suas habilidades cedo e roubá-las. Depois, viaja a outros países para impedir o surgimento de novas habilidades. Na Índia, enfrenta a força Anti-Green Reaper, que o ataca com armas, mas ele os derrota com seu campo de força e rouba suas habilidades. Depois, ele vai ao Peru e encontra uma garota que usa sua cura para ajudar os outros, mas ele a rouba e pensa em voltar no tempo para salvar Kuma, mas decide não desafiar mais as leis da natureza. Em Cuba, sente os sintomas de várias habilidades dentro dele. Acidentalmente, usa o colapso e destrói um prédio. Quase mata um inocente com telecinese, mas recupera o controle. Com o tempo, ele se esquece de si mesmo. Vai parar na Arábia Saudita, tenta dormir para descansar, mas acorda confuso em outro lugar. Ao ver as notícias, percebe que, enquanto dormia, causou destruição em um modo automático, caçando usuários de habilidades. Decide não dormir mais e segue sua missão. Em seguida, ele vai para a Itália, onde se senta em uma cadeira e é atacado por um grupo de mafiosos que atiram nele com armas. Ao se perguntar o que está fazendo ali e por que está viajando pelo mundo, ele começa a perder seu propósito, mas depois o recupera ao olhar o pequeno livreto de tradução que Nao lhe deu. Ele tenta se lembrar do rosto dela e de quem ela era, mas já faz muito tempo que ele não consegue se lembrar disso com clareza. No final, ele se contenta em acreditar que deve ser alguém importante para ele. Continua com sua missão e começa a eliminar os usuários de habilidades de cada país. Depois de um ano inteiro de uma jornada brutal ao redor do mundo, lutando contra inúmeros grupos de terroristas e roubando um número aparentemente infinito de habilidades, ele perde o senso de si mesmo muitas vezes nessa jornada. Mas seus sentimentos por Nao sempre o trazem de volta à sua missão. Finalmente, chega o dia em que ele rouba da última pessoa na Terra sua habilidade sobrenatural, que lhe dá coragem. Quando ele cai no chão depois de cumprir sua promessa, Shunsu voa para recuperá-lo e o leva de volta para casa. Quando ele acorda na cama do hospital com Nao, ao lado dela, ele lhe pergunta quem ela era, e ela percebe que ele a esqueceu completamente. Depois de acumular tantos poderes e passar por tantas experiências difíceis, ele se esqueceu de quem era. Mas ela decide mantê-la. Ela decide manter a promessa, diz que é sua namorada, e fala sobre o tempo no conselho estudantil. Conta que criou o livreto para ele, e ele diz que o guardou como amuleto da sorte. Ela agradece por cumprir a promessa e voltar em segurança, e o apresenta aos amigos. Não é o final mais feliz, mas com todos em paz e um futuro brilhante. A história de Charlotte chega ao fim. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!